contratualistas. Se você ouviu o termo contratualistas e você está em filosofia na UAB, você já tem que trazer para sua mente aqueles caras com os cabelos engraçados, usando aquelas roupas antigas. Por quê? Porque na prática nós temos duas grandes visões da formação da sociedade. E quando nós estamos falando em contratualistas aqui, para esse fim aqui, na verdade isso aqui é ciência política, né? A OAB cobra dentro de filosofia, mas isso aqui é ciência política, né? Então, alguns diriam que é a teoria geral do Estado, né? Então, essa caminhada aqui, sei para quem entende que a teoria geral do Estado está dentro da ciência política, então é uma questão interessante, mas belisca a filosofia? Sim, mas é interessante que é cobrado na OAB dentro de filosofia. Pois bem, se você ler e você perceber que a prova está cobrando aqui sobre contratualistas em ciência política, você já traz para sua mente quem? Você traz para sua mente já o Hobbes, o Locke e o Rousseau. Esses são os grandes autores contratualistas. E o que acontece? O que eles estão fazendo aqui? Eles estão rechaçando, em partes ao menos, uma ideia muito prevalente na antiguidade. Na antiguidade tinha um certo carinha, um tanto famoso, chamado Aristóteles. Você conhece, já ouviu falar desse cara aqui? Aristóteles. E Aristóteles foi muito famoso e influenciou e praticamente, vamos dizer assim, resolveu o discurso, né? Resolveu o debate. Não havia muito debate sobre isso após Aristóteles. O homem vive em sociedade por quê? Porque o homem é um animal político. Talvez essa seja uma das frases mais famosas da história da ciência política e da filosofia, né? O homem é um animal político. Resolvida a parada. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os homens vivem em sociedade tal qual as formigas vivem no formigueiro. Ponto. Não tem escolha. Você não faz escolha para viver em sociedade. É o seu instinto, é a sua natureza. Os homens são animais políticos, ou seja, na natureza do homem está a política, e a política que ele quer dizer a vida em sociedade. Não quer dizer que o homem vai lá disputar eleições, nem nada disso. A frase, o homem é um animal político, diz para nós que Aristóteles estava nos dizendo que o homem vive em sociedade. Ponto. Pois bem, tanto isso pegou que os autores na Idade Média, milênio após Aristóteles, vão dizer, olha, o homem vive em sociedade porque é assim que as coisas são. A vida como ela é, né? Então, tanto São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, os principais autores na Idade Média, vão bater o martelo no mesmo sentido. O homem vive em sociedade. Quando nós chegamos no Iluminismo, já na Idade Moderna, o que vai acontecer? O Hobbes, o Locke e o Rousseau vão dizer, o homem realmente tem um instinto associativo. Mas esse instinto associativo não é o suficiente para carregar o homem para a vida não tribal, mas para essa vida em sociedade, com essa complexidade que nós temos hoje, com leis, com tudo isso que gira em torno da sociedade moderna, né? Dinheiro, propriedade, constituições. Não, isso não vem do instinto do homem. Então, ainda que você não encontre o homem isolado, você sempre encontra o homem em pequenos grupos. Esses pequenos grupos aí, essas tribos que eram nômades, é muito diferente da vida em sociedade que nós estamos aqui falando de hoje em dia, né? Então, esses autores vão discutir e questionar essa ideia de que o homem viveria naturalmente em sociedade. Então, os contratualistas dizem não. O homem tem um instinto associativo de viver em conjunto. O homem não é um lobo solitário. Mas este instinto associativo não é suficiente para carregar o homem para essa vida que nós observamos hoje. Essa vida que nós observamos hoje é derivada do quê? Do contrato social. E daí o termo contratualistas, porque eles acreditam no contrato social. Então, a ideia de contratualistas é a ideia de contrato social. É isso aqui que eles estão nos dizendo, que o homem, apesar de ter um impulso para viver em conjunto, o homem como espécie sai daquele mundo tribal, daquela condição que eles chamam de estado de natureza, ou seja, aquele estado anterior, prévio à sociedade política. O homem sai daquele estado mediante contrato social. O homem decide viver em sociedade. Então é uma visão totalmente diferente, porque Aristóteles toma a ideia de vida em sociedade como dada. Então, é uma questão de a gente discutir o que a gente regula para cá, o que a gente regula para lá, mas o homem viverá em sociedade sempre. Isso aqui é certo. Aí, o Hobbes vai dizer, não, espera aí, não, o homem ingressa em sociedade e ele resolve ingressar em sociedade porque fora da sociedade, no estado da natureza, a situação é muito complexa.
Então ele passa a discutir quais são as consequências dessa opção. Então, aqui existe um abismo entre essas duas visões. Pode parecer, mas a diferença não é tão grande, né? Porque Aristóteles falava em viver em sociedade, aquela coisa toda. Aí vem os caras e dizem, não, a gente não desconsidera o impulso natural, blá, blá, blá. Então, não é um passinho ali, né? Não é um passinho, não. Existe um abismo entre essas duas visões. Porque o Aristóteles ele estava discutindo simplesmente como viver em sociedade, uma vez que o homem sempre viverá em sociedade. O Hobbes já começa, não, peraí. Se o homem não viver bem em sociedade, não cumprir as cláusulas do contrato social, a coisa vai por água abaixo. A sociedade racha e aí o homem volta para aquele estado de natureza que ele vivia antes, pré-sociedade. E aí ele vai narrar como ele entende que é o estado de natureza. É um estado de guerra. Então, as consequências são enormes. Mesma coisa para o Locke. Ele vai dizer, não, o homem ingressa em sociedade para alcançar certas vantagens. E se ele não receber essas vantagens, o que ele faz? Ele desfaz o pacto. Ele vai para cima do rei. Negativo. Se eu não recebo as vantagens que foram prometidas quando ingressei em sociedade, eu vou para cima, vou resolver essa parada aqui. Se for o caso, precisar voltar para o estado de natureza, eu volto. Volto e refaço o pacto, reconstruo. E o Rousseau, por isso que nós precisamos ter esse pacto para fazer jus à sua função. E precisamos reformar esse pacto para ontem. Esse pacto não é justo. Então, olha o tamanho do impacto que gera essa nova corrente filosófica, sociológica, de ciência política, né? Ela gera toda uma discussão sobre o que é necessário para manter o homem em sociedade, vivendo bem, e quais são as condições sobre as quais o homem vive melhor e que podem ou não ser impostas a ele. Então, o que acontece? A grande verdade é que as condições pré-sociedade e as cláusulas desse contrato são fundamentais para que nós possamos entender de que maneira o homem vive em sociedade, né? Então, essa aqui é a questão. Então, vamos ver o que o Hobbes dizia. Hobbes dizia o seguinte, né? O homem, essa aqui também é uma frase um tantinho famosa. O homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem, né? O que ele está querendo dizer com isso? O que ele quer dizer com o homem é o lobo do homem? Ele está dizendo o seguinte, né? O homem, para alcançar os seus desejos, ele vai para cima. Ele é irrefreável. E ele passa por cima de quem estiver na sua frente. É por isso que no estado sem sociedade, no estado de natureza, no status pré-sociedade, sem o estado, sem essa figura, sem o Leviatã, o que acontece com o cidadão? Guerra. Guerra de quem? De todos. Todos. Contra quem? Contra quem a gente faz guerra? Contra todos. O estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos. Então essas duas frases aqui são fundamentais. Isso aqui resolve o pensamento de Hobbes, ao menos para que nós entendamos o que ele está propondo. Essas são as duas frases. Ele diz, olha, o homem, no estado de natureza, o homem ele vive uma vida brutal, curta, violenta. Por quê? Porque ele tem muitos desejos e ele vai lá e passa por cima de quem quer que seja. Então, você vê no estado de natureza, estado sem sociedade, sem lei, né? Um sujeito vai lá, planta uma árvore, rega, cuida. Quando a árvore está pronta para dar frutos e dar os primeiros frutos, o que o sujeito que está lá no lado faz? Ele vai lá e toma os frutos. E diz assim, eu sou mais forte e quero ver você me impedir. E pronto, é assim que funciona. Não tem choro. Então, o Hobbes vai dizer, olha, o que vai acontecer? Aquele sujeito que é mais fraco, ele vai dizer, caramba, mas eu reguei, cuidei dessa plantinha, eu não vou aceitar isso não, eu vou pedir ajuda pro meu irmão, que aquele meu irmão é fortão, ele vai vir aqui e vai resolver essa parada pra mim. Ele vai lá e pede ajuda. Aí o cara que é mais forte diz, mas o meu irmão é ainda mais forte do que eu, vou lá. E quando você vê, tem grupos guerreando por situações jurídicas, ou seja, por lides, né, pretensões resistidas. Isso vai gerar uma guerra de todos contra todos. Então, o que acontece? O homem percebe que ele vive no estado da natureza uma situação em que ele está sempre disposto a ser atacado e sempre tendo de atacar. E na dúvida ele ataca primeiro. Para conseguir fugir desse estado terrível, o que ele faz? Ele diz, olha, pessoal, vamos fazer o seguinte, para a gente conseguir paz, vamos criar um estado. Então, para poder ter paz, o ser humano, ele abre mão de todos os seus direitos, inclusive da liberdade. Por quê? Porque, afinal de contas, é uma questão de sobrevivência. E liberdade, quando você precisa de paz para sobreviver, é uma questão acessória. Então, segundo Hobbes, o ser humano ele entra em sociedade abrindo mão de tudo. De tudo. Inclusive, ele só tem um direito, paz.
E justamente para poder ter paz, o que o ser humano faz? Ele diz, olha, assina um contrato social, abro mão de todos os meus direitos, e o Estado ele tem que ser grande o suficiente para atemorizar todo mundo, mesmo o grupo mais forte. O Estado tem que sempre ser o mais poderoso, porque senão as pessoas simplesmente vão fazer pouco caso do Estado. Então o que acontece? Segundo o Hobbes, as pessoas elas criam o Leviatã, que é essa figura visível, esse monstro terrível que é criado para poder fazer o quê? Para poder dar sustentação para o governo. Então o Leviatã basicamente é o quê? É a figura do Estado com a espada na mão que vai conseguir fazer com que os seres humanos respeitem o pacto social. Pacto no qual cria-se um Estado absolutista, em que as pessoas abrem mão de todos os direitos. Então é isso, né? Então, a gente lembrando aqui, essas duas frases são as frases mais importantes, e lembrando que o homem vai criar o quê? Vai criar o Leviatã. Ele cria o Leviatã justamente porque ele precisa desse ser terrível para poder fazer com que as pessoas cumpram o contrato social. Então aqui não há direito, não há nada, o homem vive em estado de guerra, ele só quer paz. E para poder ter paz, ele cria o Leviatã. O Rousseau tem uma visão muito diferente. O Rousseau vai dizer, olha, na verdade os homens eles são bons. Eles são bons, né? O Locke vai dizer, amigo, na verdade é o seguinte, na verdade os homens não só são bons, mas eles têm direitos. Esse papo de que o Estado tem que ser absoluto, isso aqui é uma piada. Isso aqui é uma piada. Os homens ficariam num estado pior. Se isso for verdade, os homens estarão num estado pior do que aqueles que eles estavam no estado de natureza. É isso, pior. Simplesmente isso. Pior. É claro que os homens não vão firmar esse contrato social da maneira como o Hobbes está tentando promover aqui. Por quê? Ninguém é tolo o suficiente para simplesmente desarmar o seu vizinho, que é fraquinho, e armar um ser terrível que é maior do que ele. Então isso seria assim uma insanidade. As pessoas não farão isso. Então o que o Locke está dizendo? O Locke está dizendo o seguinte, ó, as pessoas têm direitos, e quando elas ingressam em sociedade, elas ingressam para proteger esses direitos. E por isso que elas jamais abriram mão desses direitos. Quais são esses direitos? Vida, liberdade e propriedade. E as pessoas vão ingressando nesse modelo de sociedade que nós temos hoje, elas ingressam justamente para proteger esses direitos. Então, por isso que nós não abriremos mão jamais de direitos. Nós não abriremos, nós não renunciamos. Aqui acontece uma não renúncia. Por quê? Porque nós temos vida, liberdade e propriedade. VPL são aqui as palavras de chave, as palavras de toque aqui para o Locke. Então ele diz, olha, as pessoas, inclusive esses direitos, se eles forem desrespeitados, o que eu tenho? Eu tenho resistência. Então a resistência é totalmente possível se houver o quê? Se houver o desrespeito à vida, propriedade e liberdade. Se o Estado me desrespeitar, o Estado está quebrando o contrato social. Então quem faz aqui revolução não sou eu, quem faz revolução é o Estado, contra os direitos que ele deveria proteger. Então, aqui é simplesmente o seguinte, é lembrar que para Hobbes, o Estado é guerra. Para Locke, as pessoas até vão desrespeitar os direitos dos outros se não tiver um poder legislativo, executivo e judiciário. Se não tiver um poder executivo para executar as leis, se não tiver um poder legislativo para fazer com que as leis sejam conhecidas e obedecidas por todos, se não tiver um poder judiciário para julgar a demanda de maneira neutra, fica difícil manter a sociedade. Então, por isso que as pessoas realmente ingressam em sociedade por meio do contrato social, porque é difícil segurar a vida no estado de natureza. Agora, as pessoas jamais abriram mão dos seus direitos. São esses direitos que fundamentam a vida em sociedade. O Rousseau vai dizer, é verdade, nós realmente não renunciamos ao direito, só que tem um problema. O problema aqui é a propriedade. A propriedade privada é o que estragou tudo. Por quê? Porque antes da propriedade privada, o que acontecia? As pessoas tinham compaixão. Todas as pessoas tinham compaixão e as pessoas tinham autopreservação. Elas tinham o auto P de preservação. O que acontece? Essa autopreservação, depois da propriedade privada, vira o quê? Vira aquilo que Hobbes temia. As pessoas atacam umas às outras. A autopreservação se torna, na verdade, em vez de se autopreservar, o que você faz? Você busca atacar os outros para poder ter propriedade. Vira inveja. A compaixão vira, na verdade, um sentimento de tem ou não ter, e não de ser ou não ser. Então, para Rousseau, o que acontece? A propriedade cria o problema. Ela não é aquilo que nós defendemos. Nós defendemos porque, na verdade, as pessoas querem ter propriedade, porque elas se acostumaram com essa criação que o homem fez. Inclusive, o Rousseau ele diz, as pessoas, quando a primeira pessoa cercou um pedaço de terra e disse, isso aqui é meu,
As outras deveriam ter atacado esse sujeito e dito, não, você é um impostor, não vai criar essa porcaria da propriedade, coisa nenhuma, né? Então ele diz, a propriedade é a raiz de todos os males. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa reformar. O que a gente precisa fazer? A gente precisa reformar. Reformar o quê? Reformar o pacto social. A gente precisa reformar o pacto social. Com a reforma do pacto social, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer criar uma sociedade, né? Construir uma sociedade que garanta tanto a liberdade dos sujeitos, quanto a individualidade dos sujeitos, dando paz aos sujeitos. Né? Então, para ele é totalmente possível que nós sejamos ao mesmo tempo governados, mas tenhamos a nossa liberdade. Por quê? Desde que nós criemos as nossas próprias leis e que as leis sejam justas. É por isso que é tão importante reformar o pacto social, para que as leis sejam realmente justas, de maneira a equalizar essa iniquidade que é vigente na visão de Rousseau. Então, o que acontece? Nós temos aqui três visões, né? Nós temos basicamente a visão de que o homem é mauzão, a visão do Hobbes, de que o homem é mau, o homem é terrível, né? Então o homem é malvadão por quê? Porque ele vive no estado de guerra, no estado de natureza. É uma guerra de todos contra todos. Essa é a visão de Hobbes. A visão de Hobbes é guerra, amigo, de todos contra todos, o homem é mauzão, o homem é o lobo mau no estado de natureza. O Locke vai dizer, olha, a guerra ela não é presente, mas ela é iminente, porque os homens desrespeitam as convenções na ausência de um juiz neutro, de um poder executivo, de um poder legislativo. Então, é por isso que o homem sendo injusto, eu preciso criar o Estado, realmente, preciso criar a sociedade. E o Rousseau vai dizer, o homem realmente tem direitos, mas na verdade o homem é bom. Né? O homem vive em paz e harmonia. O problema é que se criou a propriedade. Criou a propriedade, a autopreservação vira inveja. Então, em todos eles, na prática, você acaba chegando na ideia de pacto social. Você tem que ter um pacto social para poder fazer o quê? Para poder fazer com que os homens vivam bem em sociedade. A questão é como esse pacto social vai ser previsto, que direitos as pessoas têm nesse pacto, e aí vai ser a ideia que nós agora acabamos de nos apropriar, que é cobrado em prova. Hobbes vai dizer, o homem não tem direito algum. O único direito que você tem é paz. E aí o Estado tem que ser super poderoso, por isso o Estado tem que ser absoluto. O Locke vai dizer, isso seria insanidade, o Estado tem o dever de proteger a vida, a propriedade e a liberdade. Esses são direitos pré-estatais, direitos naturais. E o Rousseau vai dizer, a gente não precisa se livrar da propriedade, afinal de contas já criou, já se acostumaram com ela, mas tem de reformular esse pacto para poder fazer com que esse pacto seja mais justo, né? E assim nós temos uma visão muito boa dos três principais autores contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau.